Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É uma bênção poder estar juntos, não é? E louvar o Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Louvado seja o Senhor. Lucas 11, a partir do 5, diz assim: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Pai querido, eu coloco diante do Senhor a minha vida e esta palavra viva, esta palavra verdadeira, essa palavra transformadora, e eu peço nessa noite que o Senhor tenha a alegria de me usar, meu Deus. Que o Senhor se manifeste com poder e graça através dessa palavra, ensinando a mim e aos meus irmãos toda a verdade da Tua palavra, Senhor. Revela-nos hoje, nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos em nome de Jesus. Amém. Nem sempre, irmãos, a gente compreende por que algumas orações nossas não são atendidas. Às vezes nós oramos, estamos orando há um bom tempo sobre algumas coisas, e parece que as respostas não estão vindo, ou não estão vindo do jeito que nós gostaríamos. Então aqui, todo esse movimento nesse texto, nasceu de uma pergunta lá, de um pedido, que os discípulos fizeram lá no versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. A nossa vida cristã vai ser movida quase que 100% pela oração. O crente que não aprendeu a desenvolver uma vida de oração vai ter muita dificuldade de andar com Deus. Muita dificuldade. A nossa comunicação com Deus não é como nós nos comunicamos um com o outro. Nós nos vemos, irmãos. Nós podemos nos tocar. Mas com Deus não é assim. Nós não vemos Deus. Nós não vemos anjos. Nós não vemos os movimentos que estão acontecendo no céu. Não estamos vendo Deus no seu trono. Não estamos vendo quando Deus está assentado ou em pé. Quando Ele está vindo ao nosso encontro. Nós nos movemos por fé, por oração. Nossa vida precisa ser pautada por uma vida de oração. Nós precisamos aprender a desenvolver a oração. Às vezes Deus vai nos colocar em momentos muito difíceis, muito complicados,
E às vezes, de tempos em tempos, eles vão vir. Irmãos, as enfermidades começaram a vir sobre mim. E eu não estou pedindo enfermidade, não. Elas estão vindo. E eu preciso aprender, irmãos, a depender de Deus completamente orando. E as orações precisam ser feitas da maneira que Deus ensina aqui. Se você ver aqui esse texto, Jesus nos ensina princípios para orar. Ele fala lá da oração do Pai Nosso, que são princípios para orar. Eu falei esse dia sobre esse texto. Mas aqui Jesus amplia o ensino na oração. Os princípios que são úteis na hora de orar. Baseado numa pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. É uma preocupação que nós temos que ter, irmãos. Saber orar. Mas Paulo falou que a gente não sabe orar como convém, pastor. Ele falou que a gente não sabe orar como convém. E agora? Nós precisamos orar primeiro, como Judas falou, orando no Espírito Santo. Precisa entrar por esse caminho. Orando no Espírito Santo, orando na direção do Espírito de Deus. E aqui Jesus dá umas diretrizes aqui. Versículo 5, olha o que ele fala aí, desse texto que a gente leu. Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Toda essa parábola aqui foi citada num contexto de oração. Jesus está ensinando algumas coisas aqui sobre oração. A primeira coisa que você aprende aqui, que a oração é uma coisa urgente. A oração é uma atitude, uma prática urgente na nossa vida. Esse homem foi procurar o outro lá meia-noite. Chegou alguém lá, e ele foi urgente atrás disso. Empresta-me 3 pães. A oração, irmãos, é uma prática urgente. Não tem que esperar a dificuldade chegar. Tem que orar em todo o tempo. Paulo fala: orai sem cessar. O apóstolo Paulo aprendeu que a vida nossa precisa ser pautada pelo caminho da oração, da prática da comunicação com Deus. Tudo, em tudo, irmãos, em tudo. Segundo princípio que você aprende aqui, está aí no versículo 6 desse texto. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. A oração também segue o caminho da necessidade que vem sobre a nossa vida. Eu não vou orar pedindo dinheiro se eu tenho dinheiro. Eu não vou pedir cura se eu estou curado. Eu não vou pedir a Deus um emprego se eu estou empregado. A necessidade aparece e eu entro pelo caminho. Quando a necessidade e o problema chega, ali é um caminho que Deus criou para você desenvolver uma vida prática de oração. Mas pastor, para que orar? Por que eu tenho que orar? Deus não sabe? Por que Deus precisa ouvir a minha oração? Irmão, você já viu a comunicação dentro da sua casa? Entre os filhos, entre os pais? Seu filho conversa com você só quando ele está passando alguma necessidade? Não. Ele precisa conversar. A comunicação, irmãos, foi uma coisa criada por Deus. Essa capacidade de falar, de expor situações, essa capacidade de poder falar de uma maneira inteligível, compreensível, sobre coisas, falar sobre a ansiedade que estamos sentindo, os medos que estamos sentindo, as dificuldades que estamos passando nos relacionamentos que a gente tem durante a vida, coisas que nós não conseguimos resolver, não temos condições de resolver, filhos que estão longe, como os nossos, por exemplo,
que passam problemas à distância. Nosso braço não alcança. Então Deus criou o meio, a via, a estrada da oração. Expor a Ele. Existem coisas que são problemas da nossa alma e nós não conseguiríamos resolver aqui. Há uma necessidade da nossa alma. Expor a Deus em forma de oração. Ajoelhar no seu quarto. Entrar num canto sozinho. Entrar numa mata, num monte. Como Jesus fazia muito, irmãos. Jesus orava muito. Havia uma necessidade grande. Mas ele era Deus, pastor. Mas deu o exemplo. Jesus orava muito, querido irmãos. Tiago foi conhecido como joelhos de camelo, porque ele havia muitas marcas no seu joelho, do tanto que ele orava. George Miller, a história de um homem, um missionário, que sustentou vários órfãos nos seus orfanatos. Ele tinha um canto no sótão da casa dele. Quando as coisas apertavam, todo mundo falava, ele está lá. Ele está lá no sótão. Pode ir lá. Você vai encontrar ele lá. Por horas e horas, ele fica lá. Irmãos, quando a gente trabalha, a gente recebe o fruto do nosso trabalho. Quando a gente aprende a desenvolver uma vida de oração, a gente colhe do fruto do trabalho de Deus. É Deus que precisa agir através de nós. Quando a obra for feita com os joelhos no chão, as coisas vão ser menos penosas. Quando nós insistimos na força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade, as coisas vão ser muito mais difíceis de serem feitas. Nós oramos segundo a necessidade que nos aparece. Mas também a gente aprende nesse texto, aí no versículo 6 mesmo, lá no finalzinho, ele fala assim: e não tenho o que apresentar-lhe. A oração deve conter lá na sua execução aquilo que você realmente está precisando. Veja o versículo 7. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes. Oração, irmãos, deve conter uma coisa. A oração deve conter detalhes daquilo que você quer. Se você olhar esse texto, ele apresenta detalhes do que está acontecendo. Chegou um amigo, meia-noite, sabe, eu preciso que você me ajude com 3 pães. Ele foi e apresentou detalhes para uma pessoa que tinha como resolver e ajudá-lo naquele momento. A nossa oração, irmãos, ainda que Deus saiba o que a gente quer, precisa conter detalhes do que queremos. Se você não tem em mente exatamente o que você quer, você precisa pedir a Deus sabedoria para poder orar. Os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Se você for pedir um relacionamento, você precisa apresentar. Deus, eu quero casar com um homem de Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus. Uma pessoa que me ajude dentro de casa. Uma pessoa honesta. Uma pessoa trabalhadora. Uma pessoa que possa ser um amigo do meu lado. Senhor, eu preciso de um carro. Um carro bom, um carro novo, um carro que dê para me poder usar na obra. Um carro que não me dê dor de cabeça. Se você quer o tipo do carro que você já tem em mente, coloque a cor. Coloque o modelo do carro. Se você tem problema dentro da sua casa com um filho, apresente os detalhes. Senhor, o meu filho está usando drogas. Meu filho está fumando, está bebendo, está se envolvendo com más companhias. Senhor, liberta o meu filho disso. Faz isso na vida do meu filho, Senhor.
Alcança o meu filho aonde ele está. Liberta ele disso, daquilo outro. Irmãos, é importante a gente se comunicar. Tem uma coisa interessante que existe hoje nesse mundo moderno. São nessas compras online que a gente faz. Você já viu como é isso hoje? Existem lá hoje nesse site de compra filtros. Tem lá os filtros. Você viu como funciona aquilo? Eu quero uma TV de 43 polegadas da Samsung. Mas lá, hoje as televisões são cheias de recursos. É 4K, é 8K, tem HDR, tem não sei o quê. Tem um monte de recursos. E às vezes você quer uma televisão que rode games mais modernos, que rode imagens mais modernas, que tem, sabe, Dolby digital, Dolby não sei o quê, Dolby isso, Dolby aquilo. Alguns televisores têm, aí você vai lá no filtro e você põe, eu quero que tenha isso, tenha aquilo, 4 saídas HDMI, não sei o quê. Você põe todos lá no filtro. Se você não quer, conforme você vai colocando e aumentando os recursos, vai encarecendo o aparelho. Ou vai barateando. Aquilo ali, irmãos, é para você receber exatamente o aparelho que você está procurando. Quando esse homem chega aqui nessa ilustração, nessa parábola contada por Jesus, Jesus está falando aqui sobre detalhes na nossa oração. Expor a Ele o que você quer, o que você deseja. Senhor, eu gostaria de fazer um curso de engenharia na escola tal, que o Senhor me desse condições de pagar, que o Senhor me prepare um emprego assim, Senhor, não gostaria disso, não gostaria de comprar um carro financiado, não tenho condições. Senhor, me dê condições de ter dinheiro e comprar o carro que eu quero. Jesus não falou tudo que vocês pedirem a mim, ao Pai em meu nome eu vou atender. Não foi o que Jesus disse? Ele disse isso ou não disse? Ele disse isso. E estava falando num contexto de oração. Expor detalhes. E a nossa oração precisa seguir uma prática que ele mostra aqui. Versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Mister é necessário. A oração precisa seguir o caminho da insistência. A oração precisa ter a sua prática persistente. Mas como que eu vou saber se o que eu estou pedindo está na direção e no centro da vontade de Deus? Você vai orar, irmãos. Você vai orar e o Espírito de Deus vai orientar você. Deus vai tirar ou pôr no seu coração aquilo que realmente é para você. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Nós desistimos. A oração não é respondida, ou acontece alguma coisa estranha no meio do caminho, ou você é confrontado por ataques. Uma coisa interessante lá na armadura de Deus, quando você lê aquele texto da armadura de Deus, depois de Paulo citar todas as armaduras, sabe, o capacete, o escudo, sabe, a couraça, e orando com toda a perseverança nisso. Por quê? Porque quando a gente entra com a armadura, significa que a gente está entrando numa guerra, irmãos. Aquele filme lá, O Quarto de Guerra, qual é o foco daquele filme? Vida de oração. Vida de oração. E não adianta, querido irmão, isso precisa ser para todo mundo. Não é só para pastor, é para todo crente. Todo crente precisa ser insistente. Tem que insistir. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Uma vida constante de oração. Mesmo nos momentos mais difíceis, é aí que eu tenho que insistir mesmo. Buscar mesmo em oração.
Irmão dessa igreja aprendeu a desenvolver uma prática de orar mais. Já tinha. E desenvolver mais. Sexta-feira, agora, próxima, às 8 da noite, para todo mundo da igreja, vir aqui orar. Buscar a Deus. Nós ficamos aqui em torno de 1h30, quase 2 horas, buscando, ouvimos uma palavra, louvamos o Senhor com os cânticos e oramos. Ajoelhamos, um ora pelo outro, um estende as mãos sobre o outro, e a gente vem aqui para orar. Se a igreja não aprender a orar, vai ser muito difícil levar uma vida para Deus. Muito difícil mesmo. E Jesus ensinou várias e várias vezes. Os apóstolos ensinaram várias e várias vezes. Os homens de Deus que surgiram na história ensinaram de várias e várias vezes. Pastor Antônio, quando vem aqui, ele fala muito dessa questão de orar. De aprender a buscar a Deus em oração. E é a coisa que o crente menos faz. E isso é histórico. É uma das coisas que o crente menos faz, é orar. A gente lê, a gente ouve os irmãos, a gente visita, a gente trabalha bastante, mas a gente ora muito pouco. A gente tem uma vida muito, assim, rasa na oração. Temos que persistir nessa prática. E o que você aprende, tem 3 regrinhas aí no versículo 8 em diante. Tem 3 regrinhas em diante que ele fala. Versículo 9, na verdade. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Quais são as 3 regrinhas que Jesus ensina aqui, através desse versículo 9 e versículo 10? Na execução da oração, você precisa pedir. Irmãos, para pedir uma coisa, eu tenho que saber o que eu quero. A oração não deve ser um tiro no escuro. Como o Sérgio aqui durante o louvor falou, vamos clamar. Mas Paulo falou uma coisa, tem horror aos clamores vãos. O que Paulo estava falando? Sobre clamar sem direção. Orar e pedir sem direção. Você chega diante de uma pessoa, ora por mim. Mas você quer que ore pelo quê? Qual é o seu pedido de oração? O que você quer pedir? Eu quero pedir pela cura da minha mãe. Eu quero pedir para uma porta de emprego aberta para a vida do meu filho. Eu quero pedir isso. E aí então, nós vamos nessa direção pedir. Pedir nessa direção. Então Jesus não fala, pede, sem direção. Como o pastor Disseu fala muito aqui, jogando pedra para cima. Eu não sei o que eu estou pedindo. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei se isso que eu estou orando, eu quero isso de verdade. Pedir. Qual a segunda coisa que ele fala? Buscar. Para buscar, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Eu vou buscar um carro lá em tal lugar. Eu vou ter que sair de casa, pegar a condução, ir até o lugar, ir lá buscar aquilo que eu quero. Eu só pedi, agora eu vou buscar. Tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que me deslocar. Eu tenho que gastar tempo. Eu vou buscar, agora eu vou parar tudo. Vou me dedicar a um tempo de pedir e buscar em Deus saída para essa situação. Eu preciso de Deus uma resposta agora. Eu preciso buscar. Eu não posso me concentrar em nada agora. Eu preciso buscar em Deus. E bater. Pedir, buscar e bater. Bater indica porta. Eu estou no lugar. Eu estou quase no lugar da resposta. Agora eu vou bater.
Eu sei que é ali o lugar da minha resposta. É ali que eu vou bater. Você está pedindo, irmão, você está buscando um emprego. A porta já está na sua frente. Às vezes Deus mandou pessoas na sua casa. Você está mandando currículos pelo site. E as respostas estão vindo. Você vai bater. A porta está ali, se abrindo na sua frente. Você vai bater. Quando você fizer isso na direção de Deus e pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater certo, a porta vai se abrir. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu for orar. Nós fazemos isso na oração. E a resposta vai vir, pastor Sérgio, de cima. Vai vir de cima. É o verso 9 e o verso 10 desse texto que a gente leu. Que nós já lemos aí. E o que você aprende do versículo 11 até o versículo 13? Qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? São 3 elementos para refletir, para ilustrar a mesma coisa. Jesus está reforçando o ensino aqui. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que Jesus está falando aqui? Sobre coerência na oração. Ter coerência. Ter responsabilidade. Medir o que você está pedindo. Irmãos, eu não posso pedir uma Ferrari para Deus. Eu não tenho pretensões de ter um tipo de vida para ter Ferrari. Eu não posso pedir um apartamento, irmãos, no Itaim Bibi. Eu não tenho vida, nem vejo nenhuma perspectiva de se tornar um milionário. E se eu me tornasse, também acho que eu não ia querer morar ali. Mas eu pensar na minha vida hoje, na coerência da minha vida hoje, na minha realidade de vida hoje. Eu sou morador do Castro Alves. Eu tenho que pedir a Deus saúde para poder trabalhar, sustentar a minha casa. Sabe, ter coerência de ter um carro da minha realidade. Pedir um carro novo, eu posso pedir. Mas condições, vou ter que pôr seguro nesse carro. Vou ter que ter condições de pôr combustível nesse carro. Custear as despesas desse carro. Morar num lugar que eu possa custear as despesas. Se eu for morar em apartamento, saber que tem condomínio. Se eu morar numa casa grande, saber que haverá manutenções a serem feitas de tempos em tempos. Eu tenho que ter coerência no que eu peço. Senhor, eu quero ser usado na palavra na sua casa. Mas eu não estou fazendo nada para isso acontecer. Não estou me preparando, não estou estudando, não estou buscando em Deus. Sabe, não estou aproveitando as oportunidades de curso que aparece. Eu quero ser usado na sua casa, eu não me envolvo, não venho para a igreja. Estou nem aí, vir ou ir ou ficar. Sabe, participar do culto. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas não estou nem aí com os trabalhos da igreja. Num momento que está todo mundo buscando, se envolvendo, eu estou indiferente, mascando chiclete. Então como é que Deus vai me atender? Como é que Deus vai dar tesouros para pessoas que não estão dignas de receber nem um simples anel de bijuteria? Por isso que Jesus fala, não deis as vossas pérolas aos porcos. Pessoas que não estão aptas a receber aquilo, naquele momento.
Então aqui Jesus está falando sobre coerência na oração. Pedir coisas, sabe, com sabedoria. Orar com inteligência. O culto é racional, mas a oração também deve ser. Na hora de orar, não é que o Espírito Santo, orar no Espírito Santo, o Espírito Santo ora ali o tempo. Não, mas eu estou falando. Mas o Espírito de Deus, aquele momento que o Paulo fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos que estamos afundados em problemas. Há momentos na nossa vida que a gente está afundados em dificuldades, em dores. E a gente não consegue orar. Como Ana, na hora de orar. Ela estava sofrendo, ela não podia ter filhos. E aquilo machucava a Ana. Na hora de orar, ela só balbuciava palavras. A oração não saía inteligível. O que acontece nessa hora? O Espírito de Deus entende a intenção do Espírito. Não é o que está escrito lá? Ele entende o que a gente gostaria de orar. Ele entende o que a gente gostaria de falar naquele momento. E é o Espírito de Deus que naquela hora ele faz a tradução para Deus. Que Deus é santo, irmãos. Não pode receber certas orações nossas. O Espírito de Deus faz essa transformação e a oração chega do jeito que deveria de chegar diante de Deus. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. É gemido, irmão. Tem oração que ela é feita no momento de dor, no momento de dificuldade, a gente não sabe o que falar. É aquele momento que seu filho está na beira do abismo, na cadeia. Seu marido está injustamente preso. A sua esposa está com uma doença terrível. A sua casa está cheia de problemas. É dificuldade financeira, é desemprego, tudo ao mesmo tempo. E é aquele momento que você precisa da ajuda. Você precisa de ajuda naquela hora. E você ora como Ana, gemendo. Gemendo, irmão. A coerência até some nessa hora. Mas quando isso não acontece, somos trazidos à racionalidade e precisamos orar com coerência. Sabe, Jesus está ensinando aqui, sabe, que o Pai vai responder na coerência que nós oramos. Qual é o pai que faz isso? Você pede ovo, ele dá uma cobra, você pede comida, ele dá pedra, dá um escorpião. Se vocês são maus e sabem entender quando a coerência do pedido do filho, você entende o que é que seu filho, só pelo olhar você sabe o que ele quer. Quanto mais Deus entende. Mas Deus quer da nossa parte mais inteligência, mais coerência, levar em consideração a oração, irmãos. Respeitar, aproveitar o tempo da oração. Se a igreja separou um tempo para orar, aproveita. Aproveita. Aproveita esse tempo. Haverá um tempo, irmãos, que a gente vai ter que orar debaixo de tribulação. Como a igreja primitiva fez. Se você lê as histórias lá dos nossos irmãos, lá nos coliseus romanos, perseguidos esses irmãos que vivem agora debaixo dessa perseguição islâmica brava, que você não pode falar de Jesus. A vida dos irmãos lá orar sem abrir a boca. É uma vida de oração constante. Movido por oração. Eles não podem pregar. Eles não podem sair que nem a gente. Não podem entrar num templo e cultuar. Então o culto deles é culto em silêncio. É culto em caverna. É culto no meio do mato. É culto no deserto. E oração aqui, ó. Oração só aqui. Não pode sair por aqui. Senão morre. Quando a gente seguir a direção da oração ensinada por Jesus, e aí então o Pai vai responder, segundo a vontade. Pastor, se orar certinho, orar na direção do Espírito de Deus, sabe, seguir
Sabe o que Jesus ensinou? Qual a resposta eu devo esperar? Você vai esperar a resposta segundo a vontade de Deus. 1 de João capítulo 5. E essa certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos atende. Ainda que seguirmos certinho o que Deus falar, nós precisamos esperar a vontade de Deus. E Deus pode falar não para o que você está pedindo. Deus pode falar sim, eu vou lhe atender no tempo certo. Ou Deus pode falar que você vai esperar para receber o que Ele tem para você. Eu já li alguns livros sobre missionários. E tem um missionário que ele ainda está vivo. O nome dele é Ronaldo Lidório. O Ronaldo Lidório fez muito tempo a obra. Ele é um pastor da igreja presbiteriana. É um pastor muito abençoado, irmãos. E ele contando o tempo que ele viveu entre uma tribo chamada Concombas. Eu tenho esse livro. Já li esse livro umas 2 vezes. E ele fala ali como foi que ele aprendeu a viver naquele lugar, pegando malária 31 vezes. Cada vez que ele pegava malária, ele perguntava para Deus, mas de novo? E ele precisava continuar a fazer a obra, insistir em ensinar, formar obreiros no meio daquela tribo, e ensinar aquela tribo a evangelizar outras pessoas. E ele fala no livro assim: o meu consolo diante de todas essas dificuldades, a malária que ora pegava em mim, ora pegava na minha esposa, ora pegava nos meus filhos, o meu consolo eram os momentos que eu ia para a minha cabana, porque ele não tinha casa ali, eu ia para a minha cabana e orava. Era o único momento que eu encontrava refrigério. Irmãos queridos, oração é refrigério. É momento de descanso. Porque é aquele momento que é só você e o Pai Celestial. Ali você pode falar o que quiser. Ali você pode expor todas as suas dificuldades. Ali você pode ter certeza que alguém está te ouvindo. Alguém que tem poder de mudar tudo o que você precisa. Alguém que tem poder de responder o que você precisa. Alguém que tem poder de consolar você na hora do maior sofrimento. Na hora de orar, de joelho, de pé, em algum lugar que você tem para orar, é o momento, irmãos, que você pode ter plena certeza, certeza absoluta, de que alguém está olhando para você, com uma mão poderosa, com um coração amoroso, com uma mente não acusatória. Alguém que você pode expor as suas maiores dificuldades. Alguém que você pode falar, irmão, aquilo que você tem vergonha de falar até para o seu cônjuge. Você pode falar para Deus. Você pode contar aquilo que lhe aflige muito. Contar aquele pecado, irmão querido, que derruba você várias vezes. Mas só você e Deus sabem disso. É a hora que você pode chorar, gemer. Você pode expor. E Ele não vai estar com o dedo apontando e acusando você. Ele vai te ajudar a sair. Na oração eu encontro libertação, irmão. Na oração eu encontro refrigério. Na oração eu encontro socorro. Ajuda. Eu posso estar me afogando
Na oração eu encontro alguém que me tira dessa situação. E na oração, querido irmão, eu encontro alguém que aqui eu não o vejo. Na oração eu encontro Jesus. Na oração eu encontro o Senhor. Se você via Jesus lá orando, quando a gente lê nas Escrituras, Jesus estava louco para poder ficar junto com o Pai. Que o que ele estava enfrentando não era fácil. Hoje, nessa noite, irmãos, eu gostaria de orar aqui conosco. Orar um pelo outro. Tem coisa aqui que você hoje veio buscar numa palavra, e eu quero aqui responder para você. Você vai encontrar na hora de orar. Você vai encontrar uma resposta na hora que você for orar. E como Jesus ensinou a prática de orar dentro do quarto, tem coisa que é só eu e Deus. É só eu e Deus. Só você e Deus. Deus vai responder você lá no íntimo do seu cantinho. Você não vai precisar orar aqui diante de ninguém. Lá na sua intimidade com Deus, Deus vai te responder. Você hoje que está aqui, e talvez você está aflito por alguma coisa, e você precisa que alguém ore por você. Eu estou aqui para orar por você. Se você quiser, e você sente a vontade de sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você aqui. Eu vou estender as mãos e vou orar como Jesus ensinou. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui, pode vir. Eu vou orar, tá bom? Existem orações que são assim: orai uns pelos outros para que sareis. Algumas orações, alguns movimentos, algumas curas acontecem quando um ora pelo outro. Algumas coisas acontecem quando eu estou sozinho com Deus. Algumas coisas acontecem quando o povo todo está orando junto. Para saber como isso acontece, é só por meio do Espírito de Deus. Alguém mais quer vir para receber oração? Pode vir, tá bom? Eu vou orar nesse momento pela vida desses irmãos. E você que está no seu lugar e você quer orar, fique em pé e ore também juntamente por esses irmãos. Eu quero que vocês que estão aqui, que vocês que vieram à frente, levem em consideração esse momento. É importante esse momento. É um momento de extrema importância nessa hora, na vida de vocês e na minha vida. O Espírito de Deus não trouxe vocês aqui à toa. Isso aqui não é cumprimento. Isso aqui não é religiosidade, nem cumprir tabela. Existe um propósito nisso. E existem momentos que Deus muda a chave da nossa vida. Muda a direção, através de uma oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então eu creio nesse momento. Eu creio que Deus fará algo que vocês vieram aqui colocar diante dele. Não precisa falar o que é. Deus sabe. Só apresentem e eu vou orar com vocês e a igreja vai orar. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, que é um Deus santo, um Deus fiel, um Deus que atende a oração do seu povo. Pai, nós levantamos mãos santas, sem ira, nem contenda, mãos limpas, e nós estendemos junto com essa igreja, pela vida desses irmãos que vieram aqui. Isso aqui não é cumprimento de protocolo, Senhor. Isso aqui não é religiosidade vã. Mas nós temos plena certeza que o Espírito do Senhor está trabalhando a favor da vida desses irmãos que vieram até aqui orar por motivos diversos, razões diversas. Senhor, nessa hora, venha ouvir, venha contemplar o gemido da alma deles, Senhor. Venha ouvir o pedido que eles têm no coração. Atende, traz cura, libertação, traz respostas sobre a vida deles. Pai, eu creio, eu sei, nós entendemos que o Senhor opera por meio da fé.
dos teus filhos. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, se chegou a hora, o momento deles receberem o pedido que eles fazem diante do Senhor. Atenda nessa hora. Ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor que nós fazemos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, diante do pedido específico de cada um deles, venha de encontro a esse pedido, venha de encontro a esse clamor e atende a oração dos teus filhos. Nós declaramos, Pai, pela palavra do Senhor, ouve e atende, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Graça e paz.